Olá, tudo bem aí? Tá me ouvindo? Ei, tá me ouvindo? Ah, que bom. Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos vocês. É um prazer novamente estarmos nesse canal para trazer uma mensagem do Senhor a você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça agora. Se você tem sido abençoado pelas nossas mensagens, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe essas mensagens que estão semana após semana sendo ministradas. Você pode também escrever nos comentários aí abaixo da mensagem o que você achar importante e que você tenha esse tempo conosco agora de entendimento da palavra do Senhor e que ela fale profundamente na tua vida. Nós vamos orar neste momento pedindo a direção do Senhor, tanto para que a mensagem chegue ao teu coração, tanto para que você também se prepare nesse momento para receber essa mensagem, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai. Te louvamos por esta noite maravilhosa. Sabemos, ó Pai, que o Senhor escreveu, ó Pai, este dia e que Ele está dentro dos Teus planos. Por isso, nessa hora, essa pessoa que nos ouve agora, ó Pai, esse nosso irmão, esta pessoa que tem, ó Pai, passado por tudo que tem passado nesses dias e não tem conseguido ouvir algumas vozes, ou tem ouvido vozes que são vozes, ó Pai, que não têm somado muitas coisas. Que nessa hora os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra saia da minha boca, Senhor, ó Pai, e ministre no coração dessas pessoas. Não aquilo que é um conhecimento pessoal e humano, mas aquilo que é revelado pelo Espírito de Deus a cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa mensagem dessa noite, ela é uma mensagem especial. E quando falamos dessa mensagem aqui, eu já disse para esta pessoa, uma irmã muito querida da nossa igreja, que é a irmã Adriana, falei para ela que todas as vezes que eu lembro dessa palavra, eu lembro dela, que é Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, do versículo 31, versículo 37, Marcos 7, de 31 a 37. Hoje pela manhã também nós ouvimos a nossa irmã Rosana pregando sobre essa palavra, mulheres abençoadas da igreja, que são importantíssimas no nosso ministério. Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao versículo 37. Diz assim a palavra de Deus. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e Sidom. De Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que lhe pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam, ficando muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Amém. Depois da morte do apóstolo Pedro, aproximadamente 60 anos depois de Cristo, a igreja romana pediu a João Marcos, o escritor desse evangelho, que escrevesse ali então os relatos da vida de Jesus. E estamos estudando o Novo Testamento na nossa igreja, e nós vimos que ele escreve esse evangelho baseado nos relatos e naquilo que Pedro havia transmitido a ele oralmente. E Marcos foi o primeiro, portanto, a redigir o que chamamos hoje de evangelhos. Ele escreve essa igreja que estava lá em Roma, estava sendo perseguida por Nero. E nesse momento da segunda geração de cristãos ali, era necessário ensinar a eles o que é ser discípulo. E do capítulo 6 ao 8, ele explica quem é esse Jesus e qual era a identidade de Jesus. E aí ele começa falando no versículo 31 que Jesus estava a caminho de Tiro e Sidom e foi para Sidom, e antes de voltar ali para o mar da Galileia, a região das 10 cidades, por isso Decápolis, Deca, 10, Polis, cidade, Decápolis. E eram essas cidades ali da região de Decápolis: Citópolis, Pela, Dion, Gerasa,
Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Ipos e Damasco. Ele andava por aquelas terras e, como nós bem vimos, a história, o relato histórico do que acontecia nessa época, na época em que Jesus estava andando entre os homens aqui na terra, qual era o nível de entendimento e até mesmo todas as religiões e o paganismo que se propagou pelo mundo. E Jesus andava por todas essas cidades e ele andava olhando todos os costumes desses povos. Sua boa nova sempre foi para todos. Não há nenhuma pessoa que ficou excluída ali da sua boa nova, e nem aqueles que eram os marginalizados. Jesus, porém, levava até eles a sua palavra, curava-os, e porém tinha este homem, quando chegou até Jesus, duas limitações que o texto nos mostra. Ele tinha uma limitação de surdez e tinha uma limitação de fala. A palavra de Deus, em algumas traduções, diz que ele era gago, fanho, gago. Diz que uma coisa está sempre ligada à outra, e é verdade, é de fato. Aqueles que não ouvem muito bem têm sua pronúncia, sua fala até mesmo prejudicada. Este homem que chegou até Jesus, ele tinha ali a sua fala prejudicada porque ele não ouvia bem. Eu me lembro quando eu fiz minha segunda graduação, eu tinha uma professora de Libras, e essa professora ela era surda, mas ela falava. Nós conseguimos entender muito bem o que ela falava, mas era necessário estar de frente a ela para poder, em alguns casos, fazer leitura labial de algumas coisas que ela falava, mas era possível entender. Mas algumas palavras que há necessidade de uma entonação ou da mudança para a parte anasalada da fala, ela não conseguia determinar ali na sua fala. Isso é exatamente porque não se ouvia, ela era surda. Mas hoje nós precisamos entender que tudo isso vem para nós como uma importante lição que nós precisamos tirar de tudo isso. Quando olhamos para esse texto e quando nós observamos o que acontece aqui neste milagre específico de Jesus, nós precisamos exercitar o ensinamento bíblico. E esse ensinamento bíblico deve ser compreendido por todos aqueles que trilham essa caminhada com o Senhor Jesus, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então aqueles que têm algum impedimento na sua audição, ei, tem alguém ouvindo eu falar aí? Você está me ouvindo? Aqueles que têm algum impedimento na sua audição, eles também vão ter alguma sequela, entenda essa palavra que eu estou dizendo, alguma sequela no seu relacionamento com o Senhor e no seu aprofundamento no entendimento de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você lê em voz alta, você precisa fazer essas leituras em voz alta, para que você também aproprie de todos os sentidos que você estiver exercitando na hora de ler a palavra de Deus. A sua visão, a sua audição, você estar ali envolvido nessa leitura, deixando de lado qualquer distração que possa tirar você desse entendimento e do ensino que a palavra de Deus está te permitindo nesses momentos de leitura. Nós precisamos fazer isso, exercitar cada vez mais. Algumas pessoas hoje em dia dizem até mesmo assim: pastor, eu escuto muitas pregações, mas existe uma grande diferença em ouvir e escutar. Às vezes nós colocamos as mensagens para ouvir e vamos para os nossos afazeres, e em determinado momento algumas falas, alguns pensamentos, ou até mesmo alguns textos que são citados, se nós não pararmos do que estamos fazendo e nos apropriarmos daquilo e nos concentrar, normalmente aquilo passa batido e nós deixamos aquilo para lá. E temos a falsa impressão de que tudo que nós estamos ouvindo, nós estamos conseguindo processar e aquilo de fato vai ser utilizado como prática na nossa vida. Há uma necessidade, uma intenção no ouvir. E quando eu estiver ouvindo alguma coisa, eu preciso parar
eu preciso me concentrar, porque aí eu preciso escutar, processar todo esse conteúdo que está sendo passado, e nós sabemos que não é simplesmente um conteúdo qualquer. Nós sabemos que há um impedimento e há uma barreira maligna que tenta nos fazer, nos distrair a todo momento das nossas vidas. Quando nós estamos reunidos em comunidade, dentro daquele salão, nós vimos que muitos têm dificuldade de concentração. Chegou na igreja, dá uma sede, chegou na igreja, dá uma vontade de ir ao banheiro, e nós não sabemos por que isso acontece. E normalmente essas coisas acontecem quando nós estamos concentrados para ouvir a palavra de Deus. Há uma luta espiritual que nós não nos apercebemos que está acontecendo neste exato momento que você está ouvindo essa palavra. Ei, você está me ouvindo aí? Por isso, essa mensagem eu estou te provocando mesmo, dizendo para você que é necessário que você queira ouvir a palavra. Amém, meu irmão? Quem não é bom ouvinte, normalmente quem não é bom ouvinte, acaba falando besteira no final da história, e acaba entrando em cada enrascada na vida, e isso a gente sabe muito bem. A geração de hoje é uma geração que fala, tem opinião sobre tudo, mas tem pouca capacidade de ouvir, tem pouca capacidade de processar. Por isso que é uma geração que tem pouca fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E se nós não temos essa capacidade de ouvir as coisas e conseguir processar, nós também vamos ter uma fé deficiente. E não é isso que o Senhor Jesus quer para nós. E nós estamos tirando isso desse texto, dessa mensagem, desse milagre que Jesus realizou lá em Marcos, no capítulo 7. Então, ouvir e falar, nós precisamos dar ênfase nisso. Quando nós entendemos um processo de comunicação, nós sabemos que existe ali, dentro desse processo de comunicação, o emissor e o receptor. Aquele que emite a mensagem e aquele que recebe a mensagem. Em um diálogo, normalmente, nós alternamos de posição. Ora somos emissores, ora somos receptores. Existem várias definições da questão da comunicação, mas quando nós estamos num processo de comunicação verbal, que é aquilo que nós estamos falando e aquele está recebendo essa mensagem, então nós ora nos tornamos receptores e ora nós somos emissores. Entre o emissor e o receptor existe um canal, e normalmente esse canal, ele existe muitos ruídos no meio dele. E quais são os ruídos possíveis num momento e num canal de comunicação? Barulhos, pessoas que te chamam, vontades pessoais, sede, qualquer outra coisa. Celular é uma coisa que tem nos distraído demais. E nesse momento em específico, se você está assistindo a sua mensagem pelo celular e se você receber agora uma mensagem pelo WhatsApp, com certeza você dá uma pausa nesse vídeo e vai até o WhatsApp saber o que é. Então muitas coisas entram dentro desses canais de comunicação e às vezes nos impedem e dificulta esse entendimento nosso que nós temos. São esses dois aspectos aqui essenciais na comunicação humana. E existe uma outra forma de comunicação, que não é a comunicação verbal, comunicação não verbal, que é uma comunicação por expressões. Eu sei muito bem que você lembra dessa fase. Você aí que lembra da face do seu pai, quando olhava para você, você já sabia o que o seu pai estava querendo dizer para você. Nós vamos ter uma dificuldade muito grande quando nós voltarmos a estar num convívio dentro da igreja, daquele salão. Qual é a dificuldade? Nós somos também aqueles que fazem as leituras das expressões não verbais, que é a leitura da face das pessoas. Mas quando nós voltarmos para a igreja, as pessoas estarão de máscara. E aí o pregador não vai saber se as pessoas estão interessadas em ouvi-lo, até mesmo por não conseguir fazer essa leitura dessa comunicação não verbal, porque nós sabemos que durante uma mensagem o pregador simplesmente fala e as pessoas ali que estão recebendo, que são os receptores ali dessa mensagem, estão ali mostrando as suas expressões e correspondendo com aquilo que ele está dizendo. Nós vamos enfrentar essa dificuldade na comunicação, mais uma dificuldade dentro desse canal de comunicação que é a máscara. Você não sabe se a pessoa está com uma cara amarrada, brava, você não sabe se a pessoa está entendendo, com cara de dúvida. O máximo que nós vamos conseguir ler é daqui para cima. Então é isso, mais do que isso nós não vamos conseguir fazer.
Então precisamos nos concentrar nesses momentos onde nós precisamos parar para ouvir. E aí, várias oportunidades no Antigo Testamento aparecem as expressões que nós vamos citar agora. Escuta, ó Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Se você quiser ir lá para a palavra de Deus junto comigo, você pode olhar esse texto. Deuteronômio 6, 4 diz assim: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É uma recomendação de Deus mesmo ao povo. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso Senhor. Nós vemos que na palavra de Deus, continuamente Deus procura nos capacitar para ouvir aquilo que Ele quer falar. Por muitos momentos na história, Deus sempre quis falar com o homem, mas o homem não lhe deu ouvidos. Isaías capítulo 55, versículo 2, a parte B, diz assim: ouçam-me e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com alimentos mais saborosos. Versículo 3, venham a mim com ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Interessante que Deus faz essa recomendação também a nós, para que possamos passar de meros ouvintes desatentos a ouvintes atentos, entendendo de fato essa mensagem do Senhor que Ele quer nos passar. Jeremias capítulo 6, versículo 10, se você olhar comigo aí, Jeremias capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os ouvidos são incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, não gostam dela. Esse texto mostra ali que havia uma rebelião constante em Judá. E o profeta denuncia a surdez voluntária. Eu sei que tem momentos em que nós somos treinados até mesmo a ouvir alguma coisa, ou melhor, a mostrar que estamos ouvindo alguma coisa, quando de fato sim, usamos essa expressão: irmão, deixa eu entrar por aqui e sair por aqui. Aparentemente estamos ouvindo, mas está entrando aqui e saindo aqui. Ei, tem alguém me ouvindo? Ah, tá bom. Então, como nós fomos treinados em alguns momentos da nossa vida a entrar por aqui e sair por ali, existem momentos que nós ligamos essa chave no automático e as palavras entram num ouvido e saem no outro. Existem aqueles que não querem ouvir. E você já deve ter feito isso enquanto criança, mas eu sei que tem muitos adultos que fazem isso, né? Tampam seus ouvidos e dizem: nananana, não quero ouvir, nananana, não quero ouvir. Irmão, às vezes Deus está falando com você e você está se comportando como uma criança, dizendo: nananana, não quero ouvir, nananana, cantando junto e tapando seus ouvidos. Apocalipse e o Novo Testamento tem várias recomendações também, mas em Apocalipse diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O significado desse quem tem ouvidos para ouvir não é aquela pessoa que não tem a orelha, não é aquela pessoa que está surda, mas é aquela pessoa que está mostrando que está ouvindo, mas de fato não está ouvindo. Significa uma exortação para que a mensagem anunciada seja recebida atentamente, que a lição seja assimilada. Nem todos que têm ouvidos escutam. Nem todos que têm ouvidos escutam. Ouvem de fato realmente o que está se querendo ser dito. Isaías capítulo 35, do versículo 5 e 6, diz assim: quando ele abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, os mudos cantarão de alegria. No versículo 32, no nosso texto aqui, aparece um homem surdo e com dificuldade de fala, que é o texto que nós lemos aqui. E pediram para Jesus pôr as mãos sobre ele, e ele seria curado. E nós vamos ver aqui rapidamente o que Jesus fez. Primeiro vamos analisar o verso 33. Marcos capítulo 7, versículo 33. Olha que interessante. Diz assim: Jesus tirando da multidão a parte. Pronto. Esse primeiro pedaço aqui. Entenda uma coisa. Jesus retira esse homem e o afasta da multidão para ele ficar sozinho. Irmãos,
nós estamos tendo a oportunidade de ficar sozinhos com Deus nesses momentos, nesses dias. Jesus nos retirou à parte. Ele quer falar com a gente. Esteja receptivo a esta voz. Ele afasta aquele homem. E olha só uma coisa, a cura para Jesus não é um espetáculo, não é um show. Nós não temos mais os momentos emocionantes de adoração na igreja. Nós precisamos resgatar essa adoração dentro da nossa casa. Na verdade, não é um show que nós temos visto por aí afora, que víamos anteriormente. Igrejas que são às vezes ornamentadas ali com muletas, com andadores, com cadeiras de rodas. Não, ele retira aquele homem à parte. Aquele homem era surdo, mas era necessário ali agora estabelecer uma comunicação de alguma maneira com aquele homem surdo. E o primeiro que Jesus faz, quem é surdo está muito ligado ali às expressões faciais. E Jesus ali pega esse homem de maneira que leva ele para um canto e diz, olha para mim. Ei, tem alguém aí? Você está me ouvindo? Olha para mim, é isso que Jesus diz para ele. Olha aqui para mim. Esquece o que está acontecendo aqui à volta. Por mais que você não escute, mas olha para mim. É o que o Senhor Jesus pede para você hoje. Olha para Ele. Lembra daquela música? Olha para mim, Senhor, trazendo a arca. Bênção. Olha para mim. Jesus faz isso com ele. Jesus leva ele para um canto, afasta ele da multidão e diz para ele, olha para mim. Olha para a minha face, para a minha expressão. Jesus estava ali naquele momento querendo estabelecer com ele um processo de comunicação e que não houvesse nenhum ruído dentro desse processo de comunicação. Olha, eu tenho uma mensagem para você. Eu sou o emissor, você é o receptor. Vai receber essa mensagem agora, sem ninguém te tirar o foco, sem ninguém tirar a sua atenção, sem que essa multidão nos atrapalhe. Olha para mim. Foi isso que Jesus fez. Depois Jesus, num processo de cura, faz algo extremamente curioso. Coloca os dedos nos ouvidos daquele homem. Também entendo eu que Jesus faz isso não se tratando de gestos mágicos, porque Jesus no estalar de dedo podia dizer para ele, olha só, volta a ouvir e fala direito. Mas Jesus diz para ele, olha, como ele não ouvia, Jesus toca nos ouvidos dele e diz assim, eu vou te curar. E imagino eu, a comunicação que Jesus estabeleceu com aquele homem naquela época era algo extremamente diferente de tudo que estavam acostumados. E aí Jesus estabelece essa comunicação e Jesus não faz do surdo um simples objeto, mas ele trata ele com suas particularidades e com aquela especificidade de que ele era surdo. Jesus cuida dele sabendo quem ele era. Jesus sabia quem aquele homem era, sabia qual era a necessidade dele. Opa, se Jesus sabia qual era a necessidade daquele homem e sabia exatamente quem ele era, ei, tá me ouvindo aí? Será que ele não sabe quem é você e as necessidades que você tem? Entendendo que Jesus coloca os dedos nos ouvidos daquele homem, ele sabe o seu nome, ele sabe quem você é. Ele sabe qual a sua real necessidade. Amém? E aí segue-se o milagre. Jesus cospe nos dedos e toca na língua daquele homem. Sabemos que esse simbolismo e isso que Jesus realizou, há algo interessante por trás. Estudamos o Antigo Testamento e vimos que no Antigo Testamento, especificamente lá no tabernáculo que nós estudamos, do lado de fora, ali no pátio do tabernáculo, havia o altar de bronze e também havia ali a bacia de bronze, aonde continha água e o sacerdote ele não podia iniciar os seus trabalhos e entrar ali à tenda do tabernáculo sem se lavar. A água no Antigo Testamento era símbolo de purificação. E nós vemos aqui que Jesus, nessa atitude que ele tem diante deste homem, sabemos que 99% da nossa saliva é composta de água. Jesus mostra também um grande simbolismo aqui para nós, que quando nós paramos para ouvir a sua voz, quando nós estamos atentos àquilo que ele está dizendo, mesmo muitos de nós sendo surdos por causa do pecado, e mesmo muitos de nós
sendo surdos por opção pessoal. Jesus cospe nos dedos e toca na língua daquele homem. Acontece ali um processo de purificação através da água. Tudo o que não suporta o fogo, como diz um texto lá de Números, no capítulo 31, do versículo 22 e 23, quando eles voltaram ali de uma batalha com os midianitas, Moisés e o sacerdote Eleazar mandaram purificar do contato que eles tiveram com eles. Aqueles materiais que suportavam fogo eram para ser submetidos ao fogo, como por exemplo, o ferro, a prata, o ouro. Mas aqueles materiais que não podiam ser submetidos ao fogo deveriam ser lavados com a água, símbolo de purificação. E é isso que foi feito ali também. João capítulo 9, versículo 6, diz que Jesus fez a mesma coisa, mas ele passou barro. Água simboliza a palavra de Deus. E quando nós somos sensíveis à palavra de Deus, reconhecemos que somos fracos e não suportamos o fogo das provações e tentações, então vem Cristo e nos serve como água. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz: a fim de torná-la santa. Quem? A igreja, que é símbolo, a esposa que é símbolo da igreja de Cristo, purificando-a, lavando com água por meio da palavra. Olhando para o céu, depois Jesus suspirou. Ou seja, não adiantaria agora mostrar ao surdo uma oração eloquente ou com citações bíblicas. Não era isso que Jesus deveria fazer. Mas essa atitude de Jesus em virar e olhar para o céu e suspirar, mostra ali que o nosso poderoso, eterno, glorioso e soberano Pai das luzes, o Senhor do universo, esse nosso Deus, Ele olha para nós e sabe que este momento era um momento de intimidade de Jesus com Deus. O suspiro ali era para mostrar uma linguagem corporal de Jesus com Deus. O cego de que ele estava orando, em seguida Jesus chega para ele e diz essa palavra, Efatá, que no termo aramaico que Marcos traduziu aos seus leitores, nada de fórmula mágica, nada como a palavra de Alibaba e os 70 ladrões, abre-se de sésamo, nada disso. Ali era um termo traduzido por uma língua que era falada neste momento também, e Jesus chega e diz Efatá, esse termo aramaico que significa abra-se. E ali nesse mesmo instante, por fim, Jesus ordenou a ele, e olha lá, abra-se, e logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou e falava sem dificuldade. Por fim, Jesus ordena aquele homem e ordena a multidão que não contem nada para ninguém, mas a palavra de Deus diz que quando isso foi dito, porém quanto mais Jesus dizia, não contem nada, tanto mais eles o divulgavam. Jesus fazia isso porque nesse momento o seu ministério público estava em ascensão e ele estava ali realizando muitos milagres, e ele sabia ainda que não era a hora dele morrer pelos nossos pecados, mas ele sabia que chegaria a hora. Então ele quer continuar essa trajetória desse ministério, e ali ele recomenda que não falem para ninguém, mas aquele que recebeu o milagre do Senhor, aquele que foi curado pelo Senhor, aquele que recebeu ali um milagre como esse, que a sua boca e os seus ouvidos foram ali abertos, e ele conseguiu falar, e começou a ministrar e começou a contar para as pessoas ali que estavam à volta dele. Enfim, nós olhamos para esse texto. Para Marcos quando escreve, diz que na sua escrita não é possível conhecer Jesus sem ser por seguir a Jesus. Para nós é importante entendermos isso. Ouvir falar de Jesus é uma coisa, mas para Marcos, muito mais do que ouvir falar de Jesus, a pessoa precisa estar disposto a seguir Jesus, para poder então realmente compreendê-lo.
E nós podemos entender uma palavra que gostamos muito, que é no discipulado, irmão, no seguimento de Jesus, que se abrem os olhos para quem Jesus é. E Jesus mesmo é o mesmo que quem precisa abrir os olhos dos homens, para que eles o reconheçam e saibam quem Ele é. Então eu termino essa mensagem nessa noite. Ei, tem alguém aí? Você está me ouvindo aí? Ah, tá bom, está me ouvindo. Eu concluo essa mensagem dizendo para você que, enfim, Jesus, Ele é um Deus que nos conhece no nosso íntimo. Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe suas fraquezas. Ele sabe suas fortalezas. Ele sabe quantas vezes você chorou. Ele te trata de maneira pessoal. Irmãos, Ele te trata de maneira individual. São 20 anos, irmãos, de trabalho duro na obra do Senhor, de suor, de lágrimas, de choro, de lutas, mas são muitos momentos de alegria, momentos de agradecer a Deus, e isso faz parte da nossa vida. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo. Muitas orações respondidas, muitas coisas nós conquistamos no Senhor. Estamos há 6 meses com aquele prédio que chamamos de igreja fechado, mas estamos há 6 meses experimentando o milagre todos os dias da nossa vida. A nossa mensagem tem chegado aonde nós nunca imaginaríamos chegar. A igreja continua firme e forte como nunca. Continuamos mais unidos e mais fortes como nunca. Estamos num momento muito bom de entendimento da palavra, de estudo da palavra. E nós temos visto que Deus, nesses tempos, tem derramado sempre algo novo e fresco. Um mover de Deus para a nossa igreja. Quem não está vivendo isso ainda conosco, ei! Escute, está me ouvindo? Quem não está vivendo isso ainda, escute. Você está me ouvindo? A palavra de Deus diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado nesta igreja, na vida desses irmãos que nos acompanham, que estão conosco nessas batalhas, nas lutas, mas também estamos juntos para nos alegrarmos e celebrarmos, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa este ministério, que ele continue, que ele prospere, que as pessoas que estão envolvidas nele, Senhor, sejam uma bênção. Em nome de Jesus, abençoa essa família, este nosso ouvinte, esta pessoa que escuta essa mensagem, que ela seja abençoada também, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, ouça o clamor do coração dela, ouça esta vida, ó Pai, do mais profundo do seu íntimo, que o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe das nossas necessidades e sabemos que o Senhor nos trata individualmente e pessoalmente. Nós te agradecemos e te louvamos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, fica na paz. Deus abençoe sua semana, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.